O senhor sempre teve uma postura de transparência em relação à imprensa, a sua administração sempre foi bastante acessível, né, de portas abertas, literalmente. Causou um pouco de estranheza a atitude do senhor de baixar uma portaria cerceando o trabalho dos veículos de comunicação, instituindo uma burocracia que antes, pelo menos, não existia. Essa atitude ela veio justamente na semana em que o ex-secretário Armando Cunha foi exonerado. Até agora também sem uma justificativa plausível dada pela administração. Por que essa atitude de censura, prefeito? Primeiro, não houve censura. O que houve foi uma regração daquilo que não tinha regra. Se você for ler a portaria, as entrevistas não foram proibidas. Lá está escrito que os secretários, para dar entrevista, têm que ter autorização do prefeito. Apenas isso. Na verdade, a portaria... não foram suspensas. O que diz na portaria é com ressalva de eventuais informações da Defesa Civil, Secretaria de Saúde e também de casos emergenciais ficam suspensas pelo período de 90 dias aos secretários, procuradores, assessores, diretores, entrevistas a rádios, jornais ou a qualquer outro meio de comunicação. Os secretários e as outras pessoas citadas na portaria ficaram proibidos de dar entrevista. E eu cito essa questão como importante justamente pelo seu histórico de ter uma administração aberta, livre. A gente contata os secretários, contata diretores e sempre não houve burocracia. Por que essa postura? Queria que o senhor explicasse. Veja bem, em relação às exceções, é que essas pessoas, nesses casos de emergências, não precisavam nem autorização do prefeito, estavam livres para dar entrevistas. E os outros, para conceder entrevista, deveriam consultar o prefeito. O objetivo era exatamente saber do que assunto que se tratava a entrevista com o secretário, para que o prefeito, nesses momentos agora de conturbação, não fosse pego com informações através da imprensa sem ter sido informado antecipadamente pelo secretário. O objetivo foi exatamente esse, não teve nenhuma censura. E aqueles que entenderam que o prefeito não estava dando mais entrevista, informaram isso de forma errônea. Porque você pediu entrevista ontem e ela foi concedida hoje, tá certo? A Band pediu antes de ontem, foi concedida para ontem. Todos os órgãos que pediram entrevista, elas foram concedidas. Me estranhei até quando um órgão de imprensa compareceu ao gabinete nesses dias, né? Certo? E na sexta-feira, e toda sexta-feira ia lá e pedia entrevista e era concedida de imediato, sem mesmo marcar, e nem mesmo cumprimentou o prefeito, né? Se ele tivesse cumprimentado o prefeito e perguntado, teria sido respondida. Em nenhum momento está escrito nessa portaria que o prefeito não daria mais entrevista e continua dando. Se alguém pedir, vai ser concedida, desde que tenha tempo, é claro. Não tem como fazer duas ao mesmo tempo. Sim, é que naquela semana em que a portaria ela foi baixada, a portaria, nós tivemos solicitações de informação, inclusive solicitações se o senhor daria alguma entrevista coletiva, e por um período a assessoria de comunicação disse que não. Não explicou o motivo, disse que por enquanto o prefeito não falaria. E eu quero emendar a pergunta. Eu tive a informação de que o Ministério Público teria orientado o senhor a não dar entrevistas por um período e também orientado inclusive a sua esposa a não fazer publicações no Facebook. Isso procede? Houve essa orientação? Não, isso não procede, né? Isso não procede. O que existe é que no momento conturbado com esse, em certos assuntos, é melhor você não tocar, você deixar para a justiça e para a polícia. Tá certo? Mas na essência, naquela semana, nós estávamos fazendo substituições da Secretaria das Finanças, exatamente naquele dia, tá certo? Então você tem várias pessoas que estão sendo remanejadas de cargo na Secretaria das Finanças, o novo secretário assumindo, diretores sendo remanejados, diretores tendo tirado o cargo, né? Temporariamente, é claro. Então essas pessoas, na realidade, continuam até hoje proibidas de dar entrevista. Continuam certo? Proibidas, então? Essa sim, porque não tem como alguém que está assumindo um cargo, tá, da importância que é certas diretorias de finanças e secretária de finanças, entendeu? E ter que expor o funcionamento da secretaria, porque a imprensa, lógico, né, dentro da curiosidade da população para despertar a notícia, ela procura arrancar o máximo. Sim. Mas certos fatos, eles cabem à justiça. Assim como a imprensa queria informações sobre a sindicância. Mas a lei da transparência, a sindicância é pública e tal. Ela não é, né? Uma coisa é uma sindicância sobre uma falta funcional de um funcionário. Outra coisa é uma sindicância sobre atos criminosos,
né, de funcionário, tá certo? Que está sendo acompanhado pela justiça, promotoria, juiz e delegado e tudo mais. Então, as conclusões das sindicâncias, os depoimentos, os testemunhos, as documentações foram encaminhados à justiça. A prefeitura não vai disponibilizar isso para a imprensa, porque senão vai acontecer igual já aconteceu no meu passado recente na política. Houve uma campanha em que você não estava aqui na 104, né? E que num episódio, em um comício, eu levei várias ovadas no peito, no palanque, várias ovadas, né? Um adulto levou lá uma criança com uma dúzia de ovos para atirar no palanque, no comício, né? E no final, quem foi condenado foi eu. Eu que levei as ovadas é que fui condenado por calúnia. E a pessoa que fez o ato, nem processada foi. Tá certo? Por quê? É calúnia. Mesmo a pessoa tendo jogado ovos, que se diga o nome dessa pessoa publicamente. Sim. Tá? Prefeito, mas o senhor e não... neste caso presente, né? Certo? A divulgação de certos fatos, de certos documentos, pode acabar o quê? Este prefeito que está no poder hoje ser processado e condenado por calúnia, difamação e tudo mais, mesmo as pessoas sendo criminosas, e elas não serem condenadas. Tá? Então, essas documentações não serão fornecidas, tá certo? A não ser à justiça. Agora, se elas estão na delegacia de polícia, a lei da transparência vale para todos. Então, peça ao delegado, peça ao promotor, eles resolvem se isso Sim. vai ser fornecido ou não. O que eu queria também questionar, assim, o senhor acha que, no mínimo, soa mal, através de um documento, uma portaria, proibir os servidores de dar entrevistas, talvez uma orientação, ó, esse tipo de assunto a gente pede que não seja tocado, porque eu queria saber se houve algum caso, porque pelo que a gente acompanhou, não houve nenhuma entrevista de algum servidor que tenha vazado alguma coisa que comprometesse as investigações. Houve algum fato desse? Isso foi feito exatamente para que não ocorresse. Para evitar a proibição de que eles falassem. Uhum. Para evitar que ocorresse, foi feito. Agora, não soa mal você regulamentar. Soa mal é mentir. Soa mal é roubar. Soa mal é ser corrupto. Isso soa muito mal. Você disciplinar o funcionamento para que você não tenha problemas, não soa mal. Isso sim é ser autêntico e não faltar com a verdade. Tá certo, prefeito. Desde que o caso de desvio de verbas da prefeitura veio a público, o senhor sempre fez questão de mostrar total confiança em relação ao ex-secretário Armando Cunha. Eu perguntei para o senhor, inclusive, na segunda coletiva que o senhor deu a respeito do caso, se o senhor achava que o Armando tinha sido conivente ou negligente. O senhor disse que nem uma coisa nem outra. O senhor, na sua posse, reiterou a confiança no Armando Cunha em discurso, disse que ele só saía da administração se quisesse. Houve esse ato aí de comunicação desde que o Armando foi exonerado. O que mudou daquela postura de que o senhor mostrar total confiança no Armando? O que mudou após essas investigações que fizeram o senhor a exonerar o secretário? Eu vou dizer para você que qualquer resposta diferente da que eu dei quando você perguntou, eu é que poderia ser condenado por calúnia e difamação. A única resposta plausível e compatível era aquela. E neste momento, a única resposta que eu posso dar é a mesma, apesar dele ter sido exonerado. Qualquer outra resposta que eu dê aqui em relação a qualquer outro funcionário, quem vai ser processado vai ser o prefeito. E com provas, que vai estar gravado, vai estar no ar e todo mundo está gravando, tá certo? E aqueles que roubaram correm um grande risco de não serem condenados a nada. A sua resposta oficial, então, justificando a exoneração do Armando Cunha, qual seria? Continuo confiando plenamente em todos os atos daqueles que até agora não confessaram ou nada foi provado contra eles. Tá certo. Prefeito, ao longo desse início das investigações na Polícia Civil, o que veio a público pra gente, além dessas pessoas que estão envolvidas, no caso da Soli, que já confessou, inclusive, ter desviado, existem suspeitas de que outras pessoas possam estar envolvidas, e o principal, com certeza, é que todos os envolvidos, né, direta e indiretamente, eles sejam identificados, passem por um processo e, se provada a culpa, que eles cumpram a pena. Quanto a isso, não há dúvidas. Porém, o que veio a público também é a maneira como a tesouraria da prefeitura, ela
ela operava nesse período em que a Sueli, pelo menos, estava lá. Se mostrou um grande balcão de negócios, né? A Sueli e outras pessoas que depuseram no caso diziam que eram feitas trocas de cheque, inclusive com suspeita de ágio, de agiotagem, direto, à luz do dia, na administração ali, dentro da tesouraria, esse tipo de movimentação. Além disso, ficou claro que a tesouraria era uma espécie de puxadinho da casa da Sueli. Ela levava documentos da prefeitura para casa, fazia operações na sua própria casa. E aí minha pergunta é, as informações inclusive de que isso continuou também no seu governo, dentro de uma prefeitura do tamanho da nossa, né? Como é que dá para justificar essa movimentação para a população sem que ninguém enxergasse esse tipo de ato dentro da tesouraria da prefeitura? Não se justifica, tá certo? O que se justifica é só chegar tardiamente ao conhecimento do prefeito. Isso se justifica porque você tem uma hierarquia. Abaixo do prefeito você tem um secretário, depois você tem lá os diretores, os coordenadores, cada um com as suas funções, e algumas funções são delegadas, tá certo? O prefeito, ele tem que confiar no secretário que ele nomeou. Agora, o pessoal do setor são de confiança do secretário. Bem claro, nomeados sempre pelo prefeito, mas a pedido sempre do secretário, né? É dessa forma que funciona. Você não vai achar nenhuma nomeação sem ser pedido pelo secretário. Até no caso de um ex-prefeito, né, sim, que apareceu o documento assinado pelo prefeito, tem lá a solicitação do secretário pedindo a nomeação. E no caso é assim que funciona a administração, né? E deixar bem claro aqui a todos, né, que a relação de confiança é uma escada, é uma hierarquia. Você confia em um que confia no próximo, tá certo? É claro, eu sempre conferi os documentos trazidos pelo secretário à minha presença, que é um relatório mensal, e que nós discutimos toda a situação financeira da prefeitura e todas as secretarias uma vez por mês, mediante esse relatório. Desde o primeiro mês nós bolamos esse esquema e me apresentava. Agora, a obrigação de conferir de onde veio os dados daquele relatório já passa a ser do secretário para os diretores, tá certo? Isso é que agora, como houve o crime, está sendo investigado por todos os setores, pela sindicância da prefeitura, pela auditoria que vai ser realizada, pelo controle interno, pela justiça através da delegacia de polícia, tá certo? E aí se vai ver realmente, né, aqueles que foram omissos, né, aqueles que foram coniventes e aqueles que foram parceiros. Alguns dentre os funcionários foram omissos, outros foram coniventes e outros foram parceiros. Agora, quem vai determinar isso é a justiça. A prefeitura está fornecendo o quê? Um máximo de dados suficientes, portarias, nomeações e leis e documentações, para que a justiça chegue a uma conclusão. Quem é inocente? Quem foi omisso? Quem foi negligente? Quem foi conivente? Quem foi parceiro? Agora, isso pode surgir muito bem numa delação premiada da Sueli Feitosa, sim, que já é réu confessa. Certo. Aproveitando, o senhor falou de questão de confiança, hierarquia que existe, né, dentro da administração, uma pergunta de ouvinte que tem um pouco a ver com isso. O Luiz, do Jardim São João, pergunta, prefeito, porque o senhor manteve secretários de administrações passadas, né, já que esses cargos deveriam ser de confiança. Por que, prefeito, manter esses cargos que vieram de outras administrações? No cargo que eu mantive como secretário mesmo, né, foi só o Armando, né, certo? Que ficou como secretário. A Renata, na educação, ficou um curto período, porque eu não tinha ainda o secretário certo para pôr no cargo. Eu não podia ficar trocando de secretário. Então a Renata ficou um certo período, temporário, até eu nomear o secretário, no caso foi a Lúcia depois, e agora a Silvia, tá certo? O secretário que eu tinha escolhido na época não deu certo, que tinha que se aposentar, não se aposentou. No caso do Armando, porque historicamente, né, através se você for ver todas as notícias da imprensa sobre a secretaria dele desses 12 anos anteriores, né, não havia nada que eu desabonasse, né? E era conhecido e respeitado na sociedade como uma pessoa que sabia trabalhar, inclusive como aposentado do Banco do Brasil. Então ele foi mantido pelo critério técnico, tá certo? Agora, o grupo que trabalhava com ele, esse foi escolhido 100% por ele. Antecipar aqui para você em primeira mão, né, para fazer a contratação do senhor Armando, eu chamei no meu gabinete, no meu consultório na época, né? Eu havia sido eleito, né? E ele compareceu
conversei com ele sobre ele continuar como secretário, pela experiência que ele já tinha, e aparentemente fazia um bom trabalho, né? E foi colocadas as condições para que ele se mantivesse no cargo, né? Condições que ele colocou, né? A minha, que apenas que fosse honesto e trabalhasse, né? Ok. E as condições que ele colocou para continuar no cargo, né? A primeira é que fosse mantida toda a equipe que estava lá à disposição dele, certo? Foi uma exigência do Armando. Exigência dele, que se você está colocando que está tudo funcionando, o pessoal todo é competente, todos são honestos, né? Mantemos a equipe. Caso não tivesse equipe, então ele não aceitaria continuar como secretário. A outra exigência foi que ele tirasse as férias de forma fracionada, porque ele disse que já era aposentado, uma certa idade, e que esse dinheiro que ele ganhava como secretário, né, ele usava para o lazer da família. Sim. e tal, que já era aposentado e bem aposentado do Banco do Brasil, inclusive, né? Então, é como o secretário, você não pode liberar ele um mês, né? Você libera fracionadamente, né? Então, realmente, ficou tirando as férias fracionadas como ele sempre fez, tá certo? E a outra exigência foi que ele ficasse o período da manhã, como ele sempre ficou na prefeitura, e o período da tarde ele organizasse toda a documentação, tal, via internet, documentos pessoais, na própria residência dele, que o trabalho renderia mais. Ele citou isso como uma exigência também. Três exigências, né? Fazer parte do trabalho na casa dele. As três condições para que ele continuasse como secretário, que já fazia 12 anos, desde 2001, e tinha dado certo, queria continuar assim. Então, a primeira, que mantivesse todo o grupo que ele tinha formado, estruturado dentro da Secretaria de Finanças, eu autorizei. Tirar as férias fracionadas, eu autorizei. E também que o período vespertino ele fizesse o trabalho na casa dele, que hoje é tudo informatizado, ele poderia fazer na casa dele. Então, no período da tarde, realmente ele nunca compareceu na prefeitura, sempre no período da manhã. Isso foi autorizado. E, aparentemente, ele dava conta do recado. É claro que se você um serviço à distância, você está fazendo a sua parte, mas não está vendo o que os outros estão fazendo, né? Talvez aí tenha sido um erro. Pode ter sido um erro, inclusive, ter aceito essa condição. Essa condição. As três condições, né? Pelo que tudo indica, sim. No caso, as três, os indícios apontam. Uma coisa que causa muita dúvida, prefeito, na população. Na transição de um governo para o outro, né? Não há uma auditoria das contas. Até onde a gente sabe, a Sueli, ela alterava documentos, né? Dados eram alimentados no sistema dados falsos também, mas na transição de um governo para outro, não era checado o valor que tinha lá no banco, já que esse esquema parece que veio de outras, né? De outras administrações. Não foi checado as contas, quanto de dinheiro tinha na conta, se batia com o sistema, principalmente na transição do governo anterior para o seu? Veja bem. Você falou primeiro auditoria, né? A auditoria, do ponto de vista genérico, né? Trocou o prefeito, sim, vamos fazer uma auditoria na prefeitura. Genericamente. Isso não existe. Tá. Né? Certo? Não é recomendado, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Não se faz auditoria genérica, se faz auditoria para um fato certo, né? Um contrato tal, se é auditoria daquele contrato, né? Não se faz auditoria genérica, auditar todas as finanças, contabilidade e contratos da prefeitura. Isso não existe, né? Certo? Não é indicado e não é nem aprovado pelo Tribunal de Contas um gasto desse tipo, né? Tá? Em relação à transmissão da administração em si, tá certo? Nós temos que declarar uma coisa muito simples, né? Existe a lei orgânica, existe a Constituição, e a administração que sai tem certas obrigações em relação a que entra, tá? O que ocorreu na eleição passada, em 2012, é que a prefeita derrotada, ela nunca acreditou na derrota, né? Certo? Eles perderam no voto, mas ficaram até os últimos segundos, né? Em Brasília, lutando, né? Para me derrubar, certo? De tal maneira que iam ganhar, como se diz, sem ter os votos, né? E nós fomos diplomados, né? Como eleitos, né? Mas por decisão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, já no final do mês de dezembro. No dia que estava se inaugurando a UPA lá na estação, foi o dia que saiu a sentença do TSE que eu realmente tinha ganho a eleição. Nós requeremos, né, eu junto com o secretário de administração Edinho, né, que é secretário hoje, né, toda a documentação necessária, inclusive patrimônio, bens, móveis, imóveis, né, folha de pagamento, todas essas documentações foram solicitadas à ex-prefeita, né, mas essa documentação
ela disse numa outra rádio que entregou tudo, ela não entregou nada, certo? Isso não foi entregue, porque acreditavam que tinham ganho a eleição, tá certo? E depois, quando saiu a sentença, já foi no final do mês de dezembro, então nada foi entregue realmente. E eles vão conferir saldos, extratos bancários, certo? Isso é uma coisa natural, certo? Só que o meu secretário de Finanças conferiu, né? Certo. O seu secretário conferiu e passou que estava correto. Eu creio que conferiu, né? Porque ele era o secretário anterior, né? Então, se eu estava nomeando o mesmo secretário, não tem por que eu fazer essa conferência, se ele é o secretário, tá certo? Em final de janeiro, né? No começo de fevereiro, me apresentou o primeiro demonstrativo das finanças do mês, gastos, receitas e folha de pagamento e tudo mais, tudo certinho, entendeu? Então, se eu nomeei, tem que acreditar nos papéis que ele está me entregando. O senhor disse então que a transição não foi essas mil maravilhas, não foi feita transição, e de que as informações repassadas vieram do seu secretário, que já era o anterior. Que as obrigações legais de alguém, vamos supor, se eu tivesse perdido a eleição, certo, né? Eu teria que passar, tem várias obrigações que você tem que passar, tá certo? Inclusive a parte de projetos, né? Nós assumimos a administração em janeiro com o arquivo de projetos sem nada, nenhum papel dentro, né? As pastas estavam todas vazias, certo? Inclusive esse arquivo ficava na sala da Procuradoria-Geral da administração, né? E as pastas estavam todas suspensas, estavam todas vazias. Até eu mandei, tira todas as pastas, olha lá no fundo, vamos ver se sempre no fundo das gavetas, sim, lá atrás cai algum documento, né? E a única coisa que nós achamos no fundo foi a fotografia do prefeito anterior, né? Não achamos mais nada, né? Junto com o eleitor. Entendi. Tá certo? E até eu dei de presente pro Marcelo na época, né, que gostava muito desse prefeito, né? Certo? Qual Marcelo? O seu assessor? Marcelo Piscininha. Sim. Né? E deixei na mesa dele no dia seguinte, né? Ele mantém até hoje a foto? Não sei o que ele fez com ela. E nada foi passado, né? Nós fomos descobrindo aos poucos, né? Nós tínhamos surpresas, tipo assim, 2 meses, né? Um ofício, um telefonema de órgão do Estado, né? Que tinha tal convênio, nós não tínhamos mandado documentação aqui, nós não tínhamos as informações sobre esses convênios, tá certo? Nós pegamos, por exemplo, a prestação de conta da reforma do museu, totalmente não foi aprovada, tivemos que mexer com todas essas contas depois. Ou seja, não houve a transição. Não, nós tivemos a creche da Estela, né, que era uma creche federal, com contas rejeitadas, prestação de conta rejeitada em Brasília, ficamos 1 ano e meio sem poder receber recurso federal por conta da rejeição da prestação de contas da creche do Jardim Santana, né, certo? E então, não houve a transição. Certo. Provavelmente pelo fato de acreditarem que tinham ganho a eleição e não tinham perdido, tá certo? Eu, pelo menos, um dia, né? Se eu perder uma eleição no voto, eu não vou querer derrubar o adversário na justiça. Se o eleitor votou, ele que ele escolheu, né? Certo? Mas nesse caso que eles quiseram ganhar na justiça e continuar no poder, né? Agora, se tivesse continuado no poder, com certeza, isso que nós denunciamos no final de 2016 não teria sido descoberto, teria passado, né? O senhor acha que se tivesse mantido o outro grupo no poder, esse caso não teria vindo a público? Não teria vindo a público, não. Eu acho que ele continuaria mais um bom tempo ainda, né? Tá certo? Prefeito. Agora, em relação aos extratos, né? Isso. Dados falsos, né? Certo? Ele ocorreu principalmente nos primeiros dias de 2013. Porque a funcionária, que não vou falar o nome, né? Que roubava o dinheiro, né? Era a chefe da gangue, né? Chefe de um certo setor da gangue, claro, né? Certo? Você sabe que a máfia tem vários departamentos, né? Certo? Então, essa pessoa elaborou realmente um extrato falso, né? Para pôr na contabilidade. Porque era dia 2 ou 3 de janeiro, né? E ela não sabia se iria continuar no cargo, né? Então, ela montou um extrato, né? E através desse extrato falso é que nós descobrimos que havia falsificação das contas. Sim. Tá certo? E ele estava lá ainda, né? Não deu fim nesse papel.
Então a coisa é um pouco complexa. O senhor falou em gangue. Eu sei que o senhor também não pode citar nomes envolvidos na sindicância, mas até em números. Eu vou aproveitar para emendar uma pergunta de um ouvinte. São muitas perguntas, eu vou conseguir ler apenas algumas. Esse ouvinte é o Valdir do Jardim Eldorado. Ele pergunta: prefeito, o senhor não precisa revelar um número, mas pode dizer se o valor desviado é maior do que este que já foi divulgado? A princípio eram 3,5 milhões, a polícia já tem indícios de que pode ter chegado a 7 milhões. O senhor não precisa falar o valor exato, mas o valor supera isso, pelo menos o que a prefeitura já levantou. E aí uma outra pergunta: o senhor falou em gangue, dos indícios levantados na sindicância. Existem outras pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, que a prefeitura conseguiu observar? Olha, eu acho que é impossível uma pessoa fazer isso sozinha, dentro de uma estrutura pública. É impossível, tá certo? É claro, né, que você pode ter pessoas envolvidas por omissão, por negligência, por conivência ou por serem parceiras. Certo. Tá certo? Eu acho que todos fazem parte do mesmo esquema. Todos têm a sua responsabilidade, tá certo? E têm que ser responsabilizados, tá? É lógico que isso aí quem vai decidir é o judiciário, é a promotoria, é o juiz. Os advogados vão fazer suas provas, tá certo? E claro, se uma pessoa é cega, ela não consegue enxergar. Se uma pessoa é surda, não consegue ouvir. Mas que eu saiba, lá dentro não tem nenhuma pessoa que é surda e cega trabalhando no setor. Então, muitas coisas ainda vão ser elucidadas ao longo do tempo. Até o momento na sindicância já então, existem outros nomes. Os funcionários também passaram por lá, não é verdade? Agora, isso quem vai apurar é a justiça. Tá. Não é o prefeito que vai apurar. Nós fornecemos dados, elementos à justiça, certo? E a justiça que vai decidir, tá? É uma coisa muito complexa, tá certo? Mas é impossível, assim como o ex-prefeito já deu entrevista também dizendo, né? É impossível alguém fazer isso sozinho e ninguém perceber, entendeu? Agora, a gente fica sabendo depois, né? Certo? Isso é igual ao marido traído, né? Ou a mulher traída, né? É o último a saber, né? A cidade inteira sabe, menos o marido ou a mulher, né? E nesse caso é a mesma coisa, que é o último a saber é o prefeito, tá certo? Agora, quantas pessoas já sabiam antes que isso ocorria? Seriam omissas, então. Seriam omissas. No mínimo. No mínimo omissas. Quer dizer, então essas pessoas também têm que ser penalizadas. E essas pessoas já estão sendo indicadas na sindicância? Não. Você faz levantamento. Um levantamento de agora, novos nomes. A polícia que vai, né, você vai fornecendo elementos. Certo. O judiciário que tem que determinar essas coisas. E sobre valores? Certo. O senhor pode falar uma atualização? Não tem. Valores é a controladoria que está fazendo o levantamento, né? Sim. Certo? Mas você tem esses valores dos últimos 4 anos, foi fácil você auditar isso aí, tá certo? Você tem que regredir para trás. Sim. Depois você tem a atualização desses valores com juros e correção monetária para chegar num valor atual, tá certo? Agora, eu creio que existiu mais de uma forma de desvio de dinheiro na prefeitura. Porque essa forma como era feito na tesouraria é uma forma muito primária. É muito rudimentar, a gente fala isso desde o início, né? Muito rudimentar. Alguém falsificar extrato na boca do caixa é um negócio... Deve existir outras formas, né? Que a polícia vai investigar, tá certo? A sindicância já enxergou algum outro caminho de desvio? A sindicância não consegue chegar a esses elementos, né? Tá. Certo? Eu acho que vai esclarecer mesmo olha, que essa pessoa, né? Que é a ré principal incriminada, certo? Vê a quantidade de cadeia que vai levar sozinha, ela demonstrar quem são os parceiros, né? Que a partir do momento que ela indique um parceiro, esse também vai indicar outros parceiros, né? É igual na Lava Jato. Só se está conseguindo prender esse monte de gente poderosa no Brasil graças à delação premiada. Se a polícia estivesse procurando provas sem ninguém ter feito delação, não teriam pego ninguém até hoje. Ninguém. Não teria ninguém preso lá em Curitiba, nem preso no Rio de Janeiro. O governador do Rio estaria livre. E todo mundo, o presidente da Câmara, estaria todo mundo livre. A delação é que forneceu elementos de prova para que essas prisões ocorressem. O senhor acha que então, nomes virão a público? Se houver delação, aí a coisa começa a caminhar. A roda começa a rodar.
sozinha, tá certo? Agora, sem delação, eu acho que não chega a quase nada. Vai evoluir muito pouco. Agora, sem delação, ela vai pagar sozinha. Vai querer pagar sozinha? Ela vai querer pagar 40 sozinha? Ou vai querer pegar 8 pessoas para cada um pagar 5? Né? Certo? Esse é o detalhe. Prefeito, o senhor falou anteriormente em responsabilidade. Nesse caso, como é que o senhor avalia a sua responsabilidade e dos prefeitos anteriores, a ex-prefeita Amaura, o ex-prefeito Adilson Mira, na questão administrativa? Qual é o grau de responsabilidade? Até porque o nome de vocês, por exemplo, é citado numa ação civil do Ministério Público, até que justamente investiga a questão administrativa, se houve ingerência, alguma coisa do tipo. Como é que o senhor avalia a responsabilidade do senhor enquanto prefeito atual e dos prefeitos anteriores? Eu já emendo também os outros prefeitos, Amaura e Adilson Mira, eles já estiveram na CPJ, prestaram alguns esclarecimentos, depoimentos informais. O senhor pretende ir, já foi intimado a depor na CPJ? Como é que está isso? Ainda não fui intimado, já me ofereci para isso, né? E eles estão dizendo que no futuro. Certo. Tá certo? Então vou aguardar ser chamado. É claro, eu mesmo já dei entrevistas em outros momentos, né? Dizendo que o prefeito atual e os ex-prefeitos, né? Vai haver um processo, né? No fórum, promotoria vai instaurar uma investigação, um processo, né? Contra esses administradores, para investigar se eles, né? Têm alguma responsabilidade sobre isso. Agora, lembrar que o chefe do Poder Executivo, ele não é responsável por tudo que acontece criminalmente na administração. Porque senão todos os prefeitos, né? Todos os governadores, todos os presidentes seriam presos, né? Certo? Sim. Porque existem, né? Agora, qual é o grau de responsabilidade? Existe uma progressão nessa responsabilidade, tá certo? Não é pelo fato de eu ter indicado um funcionário e ele ter roubado, é que eu também sou responsável pelo roubo. Eu sou responsável pela indicação, tá? Isso não é crime, tá certo? Agora, se eu indico um funcionário sabidamente ladrão, né? Aí sim eu sou responsável, tá certo? Mas eu indiquei um funcionário sabidamente, comprovadamente pelos antecedentes da sociedade de Santa Cruz, honesto, tá certo? Então eu acho que a minha responsabilidade chega até esse ponto, tá certo? Um prefeito vai ser responsabilizado para que ele tome ciência do fato e não tome providências, certo? Todos os processos que estão prosperando na justiça em Santa Cruz foi o próprio prefeito que denunciou, vindo da administração anterior e continuando nessa administração, certo? Porque que eu tomei ciência que tem causa errado e eu não denunciar, sim, eu estou sendo conivente, estou prevaricando, sou responsável. Se eu fiquei sabendo e no mesmo dia denunciei, então eu creio que a responsabilidade vai até esse ponto. Prefeito, eu não vou fazer mais perguntas sobre o caso Sueli Feitosa, até porque 90% do tempo do jornal a gente acabou tocando nesse assunto, mas é porque realmente a gente não havia falado com o senhor. A orientação que eu tinha era para chegar aqui e não falar nada de Sueli Feitosa. Então o senhor falou, né? Um pouquinho mais que nada pra gente. Mas a tentação é muito grande de falar. Tá certo, é difícil você se calar, né, perante uma coisa tão gritante, né? Tá certo, mas eu vou aproveitar, a gente tem mais 5 minutinhos aqui, porque chegaram muitas perguntas e algumas que fogem desse assunto. Apesar dessa ser a agenda da imprensa local e regional, a gente vai trazer, porque umas perguntas que pediram para fazer a qualquer custo. A ouvinte Carla pergunta sobre o transporte universitário, né? Ela diz que o filho ainda aguarda, prefeito, na fila para o ônibus para Ourinhos e as aulas dele já começaram. Ela diz que a prefeitura está segurando algumas vagas de estudante que estão com situação indefinida, né? Aguardando notas, a negociação com financiamento, né? Que ainda não foi definido, e que os demais que já iniciaram o semestre ainda não têm uma posição clara se vão ter ou não um ônibus gratuito. Como é que está essa situação? Vai dar para fazer o transporte 100% para todos os estudantes? Como é que está a situação do transporte universitário? Não será aumentado nenhuma vaga esse ano. Não terá vaga? São as vagas que existiu ano passado, né? Em torno de 1.000 vagas. Nenhuma vaga foi aumentada e não será aumentada, que não tem dinheiro no orçamento para isso, né? Nós assumimos praticamente com 500 estudantes que pagavam 45%. Hoje estamos com 1.000 estudantes pagando 0. Então nós aumentamos o gasto em 4 vezes, né? Certo? Se gastava 1.000, hoje gastamos 4.000, tá certo? Então não será mais aumentado, chegou no limite de gastos em relação ao transporte de estudantes. Não existe segurar vaga para ninguém.
O que acontece é certos alunos que têm direito, porque já são veteranos. Eles estão cadastrados, veteranos. As aulas ainda não começaram. Tá. Então, a vaga é dele. Tá? Tem certos alunos indo de carona nessas vagas, porque a aula do outro ainda não começou. Quando começar a aula do outro, a vaga é dele, porque ele passou de ano. Tá certo? Existem alguns que não apresentaram frequência, mas são mínimo, em torno de 1.000, foram 30 que no final sobraram, né, que vão ter que pagar. O fato de não apresentar frequência não significa que não vai ter direito. Ele vai poder transportar, mas vai pagar. Não vai pagar 100% do valor. A vaga continua sendo dele. E aí, se alguém desistir, pode se abrir uma vaga. Já desistiram muitos. Desistiram, né? Muitos, né? Principalmente de Bauru. Né? Então, conforme vai havendo desistência, vai chamando. Tá? Esses dias, inclusive, compareceu um pai, né, que queria trazer a filha de fora de Santa Cruz que estuda em outra cidade longe, para voltar para Santa Cruz, para estudar em Bauru, Ourinhos, não sei, né? E brigando pela vaga, né? Certo? Que o prefeito pode dar a vaga. Não, o prefeito não pode dar a vaga, é a ordem de inscrição. A ordem de inscrição daqueles que foram na área dos esportes e depois daqueles que foram se inscrevendo depois. Inclusive, isso tem um erro, né? Aceitou-se inscrição depois, não era para aceitar a inscrição depois. A inscrição é só daqueles que foram naquele dia. É o que está na lei, é o que está no decreto. Tá? E esse erro foi de quem? Da secretaria continua aceitando. Todos os anos continua aceitando. Não é para aceitar. Porque a lei diz que aqueles que compareceram têm prioridade. E naquele dia compareceram também alunos de ensino técnico, alunos de cursinho. Pela lei diz que sobrando vaga é para esses alunos. Técnico e cursinho. Entendi. Tá certo? Não é para novas inscrições. Sobrando vagas dos universitários, são beneficiados os técnicos e cursinhos. Entendeu? E não isso não aconteceu. Não novas inscrições. Tá certo? Então não é para aceitar novas inscrições. Se aceita novas inscrições quando está sobrando vaga. Tá certo? Agora, mas o critério é errado. Mas tem que ter um critério. Não tem como não ter critério. Tá certo? Aí, por que não distribui senha? Pera aí. Distribui senha que dia? Distribui senha na sexta-feira. Tá, a fila vai começar na terça, né? Para pegar senha. Então, senha não vai existir fila. A colocação que se faz a lei está correta ou não. Certo? O meu compromisso era transporte gratuito para os necessitados e não para todos. Mas na administração passada, todo mundo sabe, eu não tinha uma câmara suficiente para aprovar certas coisas. O projeto original que eu mandei à Câmara é transporte gratuito com seleção social. Tá certo? E eu não tive força para aprovar a seleção social. Então foi retirado o projeto e reapresentado um projeto gratuito para todos. A não ser que a pessoa faça opção, eu quero pagar. É claro que no primeiro ano teve 2 pessoas que fez opção por pagar, o meu filho mais um. Tá certo? Os outros todos eram opção por gratuidade de 100%. Nesse momento agora de vacas magras, pensando em recursos, o senhor pensa em apresentar um novo projeto nesse sentido? Essa é uma colocação que está se fazendo, tendo uma entrevista ontem em outra rádio, né? Em que o locutor até é vereador, né? Certo? Eu fiz a mesma colocação, tá certo? A Câmara pode alterar o projeto ou solicitar ao prefeito encaminhar um novo projeto, né? Que ao invés de nós transportarmos 1.000 estudantes, tenhamos dinheiro para transportar 1.500. Mas aí com uma faixa de renda estipulada. Uma faixa de renda estipulada, quer dizer, quem tem condições paga. Para certos pais, para certas famílias, o importante é ter o ônibus, não é a gratuidade. Certo? Porque um pai, ele quer saber que o filho sai a hora de casa e tá a hora está chegando em Santa Cruz. Não está na estrada de carro ou bebendo, fazendo qualquer coisa. Se bebeu, pelo menos vem de ônibus. Tá certo? Isso é que interessa para certas famílias. Ela não se importa em pagar. Para outros, importa a gratuidade, que sem gratuidade vão ter que sair da faculdade. Certo? E uma grande parte. Então é o momento este ano de uma nova legislação. Inclusive, eu já acertei com a Secretaria de Educação, nós vamos tirar o transporte universitário da Secretaria de Educação. Por quê? A educação tem a obrigação do ensino básico. É a obrigação do município. Creche, inclusive. Tá certo? Até a 9ª série. Nós temos certas obrigações. O universitário não é obrigação do município. Nós assumimos para conseguir alavancar as pessoas socialmente. Esse é o estudo que faz a sociedade crescer. Não é verdade?
Então, como é desenvolvimento social, nós vamos passar o transporte universitário para a Secretaria de Promoção Social para o próximo ano. Isso é definido, já vai ser feito definido. Isso. Lógico, vou alterar a lei, então vou passar para lá. Procedimento normal. A partir daí, a promoção social vai fazer a seleção desses alunos. Já pensando então nesse critério de renda social. Mesmo que a Câmara não aprove critério social, vai passar para a promoção social. Deve ser uma tendência mesmo isso. As pessoas têm que entender que isso é um benefício social, não é obrigação do ensino municipal. É um benefício social e não educacional. O educacional é obrigação da prefeitura. Tá certo. Prefeito, social não. Uma última pergunta do ouvinte, muita pergunta. A última aqui foi mandada, que a gente vai dar tempo de ler, o Minan, da Vila Saú. Ele pergunta: prefeito, o senhor tem anunciado aí um programa de iluminação pública na cidade. Aqui próximo ao meu comércio, na Vila Saú, 4 lâmpadas queimaram e elas foram trocadas. As que estavam eram ruins, só que as que colocaram no lugar são piores. Elas não iluminam direito a rua. O que eu devo fazer? Ele pergunta aqui, pelo que eu entendi, essa é a pergunta do Minan, lá da Vila Saú. Em todos os lugares que estão sendo trocadas são LED? Como é que está essa situação, prefeito? LED não, todas são vapor de sódio. Vapor de sódio. LED em Santa Cruz é só a parte da Avenida Tiradentes Nova. A única parte que é LED. O resto é tudo vapor de sódio. Tirou vapor de mercúrio, com aquelas brancas que ficavam que nem um tomatinho, não queimavam e não clareavam. Se colocou por vapor de sódio, que são lâmpadas que queimam. Não existe vapor de sódio que clareie mal. Vapor de sódio queima. Vapor de mercúrio, que foi proibido até hoje, já que nós tínhamos, né, até recentemente, vapor de mercúrio ela não queima, ela vai enfraquecendo. Então fica aqueles tomatinhos que não clareia nada. Agora, se aquela penúria, né? Se na região dele está acontecendo isso, eu não me lembro o telefone agora, né? Mas tem um telefone que é anunciado. Um serviço para iluminação. Que é, você liga, né? Fica na Secretaria de Desenvolvimento, né? Ali na Avenida Tiradentes, fala com o Nilton, tá certo? E você passa o número do poste, né? Ou o endereço e vai ser verificado. Nós temos uma empresa contratada para fazer essa manutenção. Não adianta ligar na CPFL para pedir para consertar, que eles nem passam o recado para a prefeitura. Porque não é CPFL mais, é prefeitura, tá certo? Agora, as lâmpadas que foram trocadas ali no Bar do Minan, certo? Elas estão ainda dentro do processo de garantia, as que nós trocamos. Certo. As que foi trocada na época da Maura, que foram 676 lâmpadas que ela trocou, se eu não me engano, né? Nos 12 anos, né? Trocaram 676 e poucas lâmpadas, né? Nós trocamos mais de 4.000 já, tá? Realmente existe algumas que estão queimando, tá certo? São velhas, né? Não é culpa deles, tá certo? É a idade da lâmpada. Mas quem tinha para iluminação, eu não lembro o telefone agora. Mas dá para dar uma ligada na prefeitura também, né? Que é o 3372-4000, eles transferem para o setor. Transferem para o setor, liga lá, é o Nilton, fala com o Nilton que é responsável por isso aí. Tá certo, Minan, tá a resposta. Prefeito, 12h49, a gente estourou em pelo menos meia hora o nosso jornal aqui de hoje, mas valeu a pena que foram muitas informações, a gente não se falava há um tempo e mais do que a imprensa, a população queria fazer algumas perguntas, eu repassei essas perguntas para o senhor, agradeço a sua presença, a gente tinha outros assuntos na pauta importantes, a questão do aterro, que é uma questão nevrálgica na administração, a questão do programa de asfaltamento, que tem aí um problema com a Sabesp, né? A prefeitura vem promovendo asfaltamento na região central da cidade, a Sabesp vai lá e abre, né, como faz uma cesárea praticamente na avenida, depois não fecha direito. São assuntos que a gente pode falar, inclusive em outras entrevistas, mas hoje realmente o nosso tempo esgotou, mas eu agradeço a sua participação e a atenção com a reportagem da 104. Agradeço aí a atenção de todos, né? Estamos aí à disposição. Certo órgão de imprensa fala até que eu não resisto ficar longe do microfone, né? Que eu gosto muito de microfone, né? Não é gostar de microfone, né? É que eu gosto de dar esclarecimentos e ser perguntado, tá certo? Todos que perguntam, nós respondemos, né? Certo? Pode ser pelo microfone, pode ser imprensa escrita, nós nunca nos recusamos a dar informações, tá certo? A portaria dos 90 dias vai seguir. Ela continua, entendeu? Isso não é censura. Isso é disciplinar os atos, né, dos secretários, e quando a gente achar que já está tudo mais ou menos encaminhado, nós suspendemos a portaria. Obrigado, prefeito. Boa tarde. Hora certa, 12h51, vamos com o plantão policial.